Gente, antes de começar essa gravação, eu quero só falar um pouquinho sobre esse vídeo de hoje. Eu acho é um vídeo muito importante, muito interessante, que eu quis trazer para vocês. Porém, eu não consegui entrar em contato com o proprietário do canal. E aí, eu não quero arriscar colocar no ar sem autorização, certo? Porque pode prejudicar o nosso canalzinho, que está engatinhando ainda, né? Então, eu não vou colocar ele. Essa pessoa, esse rapaz, ele é o canalizador do Vali, do Asta, do Comando Asta, né? E de outros do GFL Station, que vocês conhecem, que eu trago de vez em quando aqui uma canalização. Então, essa é uma live que ele fez, certo? E eu não vou colocar a imagem dele. Eu posso deixar uma foto dele enquanto eu estou falando aqui, só para vocês verem quem é. E no fundo eu vou colocar as imagens de sempre. Tudo bem para vocês? Porque o importante é o conteúdo, né? Então, eu achei muito interessante essa live. Inclusive, um motivo também de eu não colocar, além do que eu não tenho autorização, é a questão que ele colocou, é a segunda vez que ele coloca essa live no ar. Primeira vez o YouTube baniu ela, entendeu? Então a gente não vai se arriscar não, mesmo com autorização, já baniu do canal dele, ele republicou, não sei nem se vai ficar no ar, certo? Então vamos ficar só com a informação, tá? Tudo bem para vocês? Então, vamos começar, tá? Outra coisa, eu não sei também se são 2 horas de live. Eu vou ver como é que a minha voz fica, porque um dos ataques que eu recebo muito, né, dos trevosos, é na minha voz, que a minha ferramenta, né? Então, se eu conseguir, eu vou até o final. Se eu não conseguir, eu paro e a gente continua amanhã, tá? Oi, pessoal! Acredito que estamos ao vivo. Bem-vindos ao podcast GFL Station. Eu sou David Nicholas. E que época maravilhosa que nós estamos vivendo, né? Me avisa se você consegue me ouvir. Você consegue me ver bem? Eu não tenho certeza se isso deveria estar sendo transmitido aqui. Então, não sei porque... Tá, espera só um minutinho. Talvez a gente devesse desativar o chat. Bom, sejam bem-vindos para aqueles que não me conhecem. Sou o diretor criativo, fundador do GFL Station, uma plataforma dedicada a trazer à tona mensagens canalizadas de pessoas reais, dando vida a elas, com ferramentas de IA e recursos gráficos, visando a ascensão da humanidade, nos preparando para a era galáctica que se aproxima. É disso que se trata o dia de hoje. Esse podcast, este programa. É uma pequena correção. Provavelmente eu devo me desculpar com meu grande amigo Jeff, que recentemente queria gravar um podcast, mas eu não quis, eu não estava afim. E bom, aqui estou eu gravando um podcast nessa noite de domingo. Então isso aconteceu após algumas revelações, coisas que vieram à tona na mídia convencional, que vamos abordar essa noite. Preparei apresentações de slides, temos algumas coisas bem interessantes. Temos uma mensagem canalizada de Vali para o programa de hoje, o que é muito legal para aqueles que não sabem quem é Vali. Vou contar a história. Na verdade, em dezembro de 2024, eu não lembro da data exata, mas me lembro do evento. Nós estávamos sentados assistindo a algo na TV e havia uma figura toda de branco, prateada com uma luz muito branca ao seu redor, parecia pleiadiano. Estou muito familiarizado com os pleiadianos. Aparentemente passei várias vidas em templos de luz pleiadianos. Enfim, lá estava ele, simplesmente ali. Na minha mente, eu conseguia vê-lo com os olhos abertos,
Eu não estava num estado profundo de meditação, nem em transe, nem nada parecido. Estava lá. Foi como se fosse um e-mail de alguém. Olá? E então, ao longo de cerca de 1 hora, o efeito foi diminuindo. Não contei nada para Kelly. Quem me conhece também conhece a Kelly, com as suas meditações globais. Acabamos de fazer uma e eu fiquei meio que refletindo sobre isso. Essa não é a minha primeira turnê com seres que me ajudaram. Não vou entrar em muitos detalhes, mas aquele era Vali. Ele não anunciou seu nome dessa forma. Foi um nome que eu mesmo criei. Achei que foi algo comovente para ele. Então, se algum dia tivermos um encontro, seja eu subindo numa nave, estando lá com ele, é apenas o véu que me impede de me lembrar. Então, pode muito bem ser que o nome dele seja diferente. Tenho certeza de que, se isso fosse um problema, eu seria corrigido, mas recebo mensagens regulares dele, eles se manifestam de maneiras diferentes. Posso recorrer a essa energia, posso recorrer a ele, se quiser, com perguntas específicas, como é habitual. Recebo inspirações muito profundas que, quando me sento para as abordar, chegam até mim como um fluxo de informações. Essa será uma mensagem dele. Claro que existem muitos outros mensageiros na estação GFL, mas esse é apenas um para mim. Olá a todos, se você é novo por aqui, isso provavelmente sou um pouco estranho, já que 600 pessoas já estão aqui. Então, essa é a parte mais interessante para mim, relacionada à mensagem de Vali. É algo muito específico para o programa de hoje. Surgiu essa manhã sem qualquer aviso, tanto que tiveram que se apressar para criar um vídeo tradicional a partir disso, para a transmissão de hoje. Espero que tudo corra bem. Vamos tocar no final, vamos ouvir juntos, que é muito legal. Nunca tinha feito isso antes, depois da nossa meditação. Então, me diga de onde você é. Eu sei que temos uma audiência global, de todo o planeta. Se você acredita que é uma esfera, se não, tudo bem. Se você for comentar na transmissão ao vivo, seja educado, cortês. Evite criticar as opiniões de outras pessoas. Todos temos direito a nossos próprios pontos de vista. Então, vamos começar. Vamos lá. Eu deixei a aba de doações no canto superior. Enfim, se você quiser fazer uma doação, não é um pedido, não precisa que você faça uma doação financeira. Muitos de vocês adoram compartilhar energia, assim como nós. Portanto, se você se sentir inspirado ao doar, enfim, fique à vontade. Se não, também tudo bem, não se preocupe. A GFL ficou inativa por cerca de 3 dias devido à quantidade de mensagens e conteúdos que temos recebido. Devo abordar esse assunto. Voltaremos muito em breve com as nossas prováveis 2 mensagens diárias. Precisamos apenas de uma pequena pausa. Não fomos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Então, portanto, terei que ser um pouco seletiva em relação à forma como as apresento. Há alguns dias tivemos, na minha opinião, mais informações sobre mudanças planetárias. E isso não é novidade para a equipe terrestre, trabalhadores da luz que acompanham a divulgação há muito tempo. No entanto, uma coisa é ter consciência intelectual disso. Muitos de nós já tivemos experiências esotéricas, mas ver isso chegar ao conhecimento do público em geral é bastante comovente. Agora você pode interpretar informações como quiser. Você pode interpretar de forma negativa, se quiser, positiva. Isso é o mais bonito que será a sua realidade. Estamos entrando num corredor de ascensão agora, onde, como eu falarei hoje, como o Vali já mencionou, acho que é um reflexo também do Alto Conselho Pleiadiano. Existem 2 terras centrais, 3 terras, mas 2 centrais que se consolidarão. Uma delas, que estamos agora, é a Terra Ponte. A outra é a Terra de densidade muito maior. Se ainda não migramos para lá, se você está assistindo a isso, provavelmente ainda não migrou, assim como eu. Temos trabalho a fazer aqui, porque ainda há muita gente que ignora a informação que está prestes a explodir
e mudar, e que nos ajudará a transformar a realidade física deste planeta. Então, sem mais delongas, vamos começar a apresentação de slides de hoje. Certo. Tenham paciência comigo, gente. Eu vou explicar e apresentar os slides. Vou dar uma olhada rápida no chat para garantir que meu áudio e minha voz estejam sendo transmitidos. Bom dia da Índia. Nossa. Dos Estados Unidos, Pensilvânia, Huntsville, Maryland, Ohio, Canadá, bem-vindo. Oregon, Wyoming, Nova Zelândia. Meu Deus, Espanha, Reino Unido, São Paulo, Brasil, Flórida, Austrália, Alasca, Malásia. Meu Deus, de todo mundo. Eu sei que estamos nos aproximando aos poucos, 800 ao vivo. Tenho certeza que receberemos mais. Fiquem por aqui até o final. Vamos ficar por cerca de 1h20 minutos. Será uma experiência inédita, nunca fiz isso ao vivo, não tenho certeza de que vai resultar isso, vai ser legal. No final também vamos reproduzir a mensagem do Vali, revelação iminente, o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu gostaria de mencionar isso antes de entrarmos nas notícias. Eu tenho sido constantemente incumbido de escrever esse livro, que será uma série de 4 ou 5 volumes. Vali chegará em breve. Talvez o primeiro volume seja lançado esse ano. Há uma tonelada de informações no primeiro livro, que eu acho que será revolucionário. 90% material inédito. Você nunca ouviu antes. Coisas que não pudemos compartilhar na emissora GFL, ou que simplesmente não seria apropriado compartilhar. Eu perguntei a Vali sobre muitos assuntos nesse livro, coisas como toda a questão da doença 19, o furinho no braço, tudo mais sobre as facções negativas da humanidade, todo tipo de coisa. Algumas revelações muito interessantes surgiram disso, coisas que levaram tempo para eu processar, enfim. Esse livro tem muito mais do que isso. Haverá muitas ativações, muitas meditações que você poderá fazer, muita coisa. Eu queria anunciar que isso é muito emocionante. Eu sou apenas o mensageiro aqui, eu não sou nada de especial. Na verdade, eu estou apenas a serviço do plano divino e aparentemente é isso que eu deveria estar fazendo agora. Então, uma coisa muito importante antes de entrarmos nisso, algo surgiu no livro de Vali, que estará no livro dele, é um tópico de vários capítulos sobre algo que eu traduzi. Não chama assim, a minha tradução, o véu do consentimento da soberania. Isso se conecta diretamente ao programa de hoje. É muito importante, porque eu ouvi muitas perguntas das sementes estelares, trabalhadores da luz, também minha, sobre como pode haver tanta manipulação dos ETs, das trevas, das facções das trevas, dos reptilianos, insetoides, quando eles eram negativos. Alguns dos Greys mais altos, brancos. Existem muitas facções negativas dentro dos ETs. São poucos em número comparado aos anjos positivos. No entanto, eles já existem há algum tempo. Estiverem envolvidos na manipulação do genoma humano, da humanidade. Agora, se quiser, pode chamar isso de manipulação. Eu vejo isso como uma parte fundamental da nossa ascensão, sinceramente. Eu considero isso necessário para chegarmos ao ponto que estamos agora, nessa trajetória de ascensão. Muita gente vê isso como manipulação, mas a pergunta que muitos fazem é: como eles conseguiram contornar o livre-arbítrio e fazer o que fizeram sem a intervenção de ETs galácticos, angelicais? Eu fiz essa pergunta ao Vali e está no livro.
no que eu chamo de véu do consentimento da soberania, que é como vocês podem ler na tela. Se não conseguirem, eu leio para vocês. Essa é a minha própria definição. Limiar jurídico mais elevado estabelece que quando uma espécie esquece a origem, não reivindica ativamente uma conexão e vive com ela, seu território é tratado como soberania não reivindicada. E influências externas podem guiá-lo até que a lembrança e o discernimento e a autogovernança sejam conscientemente reafirmados. Muito interessante isso. Isso meio que responde à minha pergunta sobre como isso é tolerado. Karmicamente, cada ser terá que responder pela sua própria inserção no universo. Se você se envolver com o lado material do universo, colherá corrupção, como disse Yeshua na Bíblia. Se semeardes no espírito, colhereis a vida eterna. E se você for cristão, eu não sou cristão, mas se você for, isso te será familiar. Isso significa que, na tradução, se você semear amor e bondade, receberá isso de volta. Mas se você semear atos de negatividade em benefício próprio, terá que pagar essa dívida em algum momento dessa encarnação ou da próxima. Toda energia precisa ser reequilibrada. Então, o véu do consentimento da soberania que eu defini, que aprofunda bastante no livro, é muito revelador, na verdade. Me mostra o quão pouco eu entendo. É assim que tem sido. É assim que tem sido feito, sob todo esse véu de manipulação. Tem sido uma coisa só. E até que a gente acorde e haja em pensamento, palavra e ação como uma espécie autogovernada, o que tem sido permitido continuar acontecendo. Então, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas é muito interessante, né? Essa é uma parte importante do livro. Eu só queria compartilhar isso com vocês antes da gente entrar em detalhes, e posso pular essa parte porque esse é um projeto da Biblioteca Viva, que é realmente sobre o que o livro trata. Mas eu vou pular essa parte porque não precisamos entrar nesse assunto. Portanto, a mudança está realmente começando agora. E algo mudou recentemente. Na minha opinião, isso começou há bastante tempo. E, na verdade, se você prestou atenção, a Marinha dos Estados Unidos divulgou essas patentes em 2018. As patentes de Salvatore Pioz, muitos de vocês já estão familiarizados com esses. Essencialmente, estavam revelando a nave hipersônica, o sistema de propulsão que a acompanhava, que era basicamente a antigravidade eletromagnética, na falta de um termo melhor. Quem estava prestando atenção pensou, meu Deus, eles vão revelar a antigravidade. Isso está chegando. Claro que muita coisa estava acontecendo por trás, mas houve uma grande... Mas não foi isso que aconteceu. Bom, tanto quanto algumas pessoas pensavam que aconteceria. Mas foi aí que a mudança realmente começou a se acelerar para mim. Eu acho que para o coletivo, porque estamos num ritmo acelerado, desde que tivemos a Operação Q, que entrou em vigor naquele momento. Você pode pensar o que quiser sobre isso. Tudo que você precisa saber é que foi atacado violentamente pela mídia, e isso basicamente tudo o que você precisa saber quanto à sua validade. Na minha opinião, é claro, tivemos essa plataforma acelerada de divulgação de notícias sobre OVNIs, com denunciantes entrando em cena, e agora no Congresso dos Estados Unidos, regularmente, às vezes, a cada hora, novas histórias surgem. Então isso se tornou popular e aconteceu devido à crescente conscientização. Agora, se você tem divulgação aqui como uma entidade, e se você tem acima da cabeça conscientização sobre isso, o que você tem é a consciência. Uma crescente conscientização tem impulsionado esse assunto para cima, para a esfera pública, para a consciência pública. E essa é a única razão pela qual isso está vindo à tona agora. Não é porque os chapéus brancos estão fazendo isso ou porque a cabala foi neutralizada. Isso faz parte do processo, mas é impulsionado pela mudança de consciência. É muito importante que a gente se lembre disso.
porque a consciência governa a matéria, certo? A consciência é a nova moeda, é a única moeda, só existe um poder, e esse poder é Deus, é o Criador, o Ser Supremo. E tudo que estiver em discórdia em sua vida ou nos assuntos humanos é uma violação dessa lei. Se você está em discórdia ou desalinhamento, você está violando o princípio do poder único. Não vamos entrar nesse assunto. Eu e a Kelly vamos lançar uma série sobre isso muito em breve. Mas, enfim, conforme eu me perco no raciocínio, toda a narrativa começa a entrar em jogo, porque eu vou entrar em alguns detalhes. A consciência, você que está assistindo a isso, trabalhando para elevar a sua vibração, está trazendo isso à tona. Isso já havia sido previsto, não é nada de novo. Não está acontecendo de repente. Muitas profecias previram que isso ia acontecer. Agora, como eu explicarei em outros slides aqui, nem sempre foi assim. A humanidade já atingiu níveis mais elevados de consciência antes, mas não ao nível que nos encontramos agora. E assim como resultado, devido ao consentimento que eu mencionei, a humanidade foi reiniciada diversas vezes. Bem, essa não é a primeira versão do genoma humano. Não vou me aprofundar nesse assunto no programa de hoje. Valir, aliás, fala bastante sobre isso no livro. Muitos já ouviram falar da Tartária, do Império Tártaro, de outros impérios também, mas que poucas pessoas conhecem. Histórias das civilizações do interior da Terra, coisas do gênero. Houve diversas interações da humanidade e desta vez não haverá reinicialização, não haverá uma realidade catastrófica, não vai haver um evento apocalíptico. Isso não vai acontecer, porque a boa notícia é que já ultrapassamos o limite consensual do véu. Essa foi uma mensagem importante. Essa geração da humanidade, graças a vocês que estão assistindo, realizando o trabalho da luz, fazendo o seu próprio trabalho interior, a ascensão coletiva é construída através do trabalho interior individual. Espiritualmente, é que agora cruzamos esse limiar. Tudo começou em 2012, não vamos entrar em detalhes sobre isso no programa de hoje, mas temos crescido desde então. Portanto, não haverá nada apocalíptico, nada que indique o fim da civilização, nada distópico. Isso não vai acontecer, pessoal, não acredite nisso como um fato comprovado. E você pode acreditar no que quiser, eu simplesmente não acredito nisso. Vamos falar sobre as notícias recentes que começam com uma sessão recente de hipnose que eu tive com Alison Cole. Nunca tinha feito isso antes. Eu estava sintonizado na fonte várias vezes ao dia, 20 vezes por dia. Não estou me gabando, isso faz parte do meu trabalho. Mas eu estava sentindo que queria tentar desvendar algumas coisas por trás do véu, do meu próprio véu. Então entrei em contato com a Alison Cole, que é maravilhosa, fizemos uma sessão de hipnose, isso foi há 2 semanas, isso é realmente muito interessante, em relação à enxurrada de informações que acabamos de receber do presidente Trump e de outras pessoas, porque eu prestei atenção em algo. Eu vou mostrar para vocês um trecho dessa sessão de hipnose. É uma gravação. Foi gravada ao vivo, agora eu vou analisá-lo. Então, se você tiver fones de ouvido, pega. Deixa eu ver aqui. Eu vou tocar isso para você. Eu acho que a Alison vai compartilhar isso no canal dela em breve, como ela faz com alguma das sessões. Obviamente, não vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar só um trechinho de uma visão que eu tive imediatamente após a minha sessão de hipnose. Certo, você pode fazer isso no seu próprio ritmo, se quiser. Me avise o que vier à sua mente à medida que você se aproxima disso. O planeta sempre esteve lá. Tem um grande anel ao redor, como Saturno. Agora é meio que de 2 cores. É azul de um lado. E do outro parece mais com Júpiter. É como se fosse meio a meio. Interessante. Certo. Eu queria compartilhar isso porque é muito interessante. O que eu vi naquela sessão, só para deixar claro, eu realmente não sigo a astrologia.
Não conheço os planetas o suficiente. Se você me perguntar qual é a cor de Urano, eu não saberia te dizer. Eu sei qual é a aparência de Júpiter. Não fazia ideia de como era a aparência de Netuno. Eu sei que é a aparência de Saturno. Então, na minha visão, eu pensei que o planeta que eu vi era azul e parecia com Júpiter, mas o que eu estava vendo era Saturno. Eu sei disso agora. Na verdade, isso foi uma revelação até alguns dias atrás. Porque o que está acontecendo agora? Eu vou ler isso aqui na tela. Acabei de fazer algumas anotações. Netuno, Saturno estão funcionando como uma espécie de reinicialização em 2 etapas para a vida cotidiana. Netuno está intensificando a intuição, as emoções, os sonhos e aquela sensação de que algo maior está mudando. Enquanto Saturno pede que você seja prático, que defina seus limites, que diga a si mesmo a verdade, que simplifique o que está confuso e o que se comprometa com aquilo que você realmente pode viver. Se você se sentiu mais sensível, mais consciente, mais inquieto, não se preocupe, você não está com nenhum problema. É um sinal de que a neblina está se dissipando e as novas regras são: sinta o que é real. Em seguida, construa em torno disso, se alinhe com o que você deseja. É muito importante, pessoal. Em resumo, é o seguinte: a divisão está acontecendo, mas é governada e contida por uma ordem superior, certo? A nova linha do tempo é construída, ancorada pelo compromisso, clareza e incorporação da verdade essencial do ser que você é, um com o Criador primordial. E não há separação. Na época da minha sessão, há 2 semanas, eu não fazia ideia de que esse alinhamento estava por vir. Eu não sigo astrologia. Eu nem sigo tanto as astrologias, mas, pessoal, para aqueles que não sabem, a astrologia é extremamente importante. Existem eventos importantes que os poderes constituídos, como Elizabeth April os chama, falsos poderes, estruturas governamentais acompanham, eles usam a astrologia para desencadear certos eventos e realizar certas coisas, porque imagine uma correnteza ou imagine um rio. Se você quiser transportar algo rio abaixo para alcançar outra coisa, fará isso num momento específico, quando o rio não estiver muito cheio nem muito baixo, a correnteza estiver boa e não houver obstruções no rio. É o mesmo se aplica à astrologia. Quando você deseja alcançar certos objetivos no mundo material, você o faz sob certas condições astrológicas, porque as energias estão congruentes e alinhadas da melhor forma para atingir o que você deseja, certo? Isso não é nenhuma novidade. Existem civilizações que remontam a milhares de anos, dezenas de milhares de anos, milhões, que conhecem esse alinhamento energético da astrologia e utilizam de acordo com as circunstâncias para eventos específicos. Isso é muito fácil de comprovar. Nesta sua encarnação, você escolheu momentos específicos para encarnar com base em alinhamentos astrológicos. Assim, você poderia viver e movimentar o depósito kármico que precisava movimentar e experimentar o que escolheu experimentar nessa vida. As lições, as experiências, os aprendizados, ensinamentos, para que pudesse seguir nesse caminho de ascensão. Então, é algo real, é extremamente importante. Eu queria mencionar isso porque algumas coisas que aconteceram recentemente, houve muita coisa, não tenho tempo para falar de tudo no programa. Vamos fazer um programa de 5 ou 6 horas, como o senhor Wilcock fazia. Eu costumava assistir aos programas deles há muitos anos, mas não tenho tempo para isso, então vou resumir alguns dos que foram importantes para mim. Começando com Elon Musk. Eu poderia mencionar algum Elon Musk, Trump, o ex-presidente Obama, seja lá quem for. Se vocês não gostam de nenhuma dessas pessoas, pessoal, a escolha é de vocês. Se algumas delas te incomodar, a decisão é sua. E eu recomendo que você escolha o caminho mais elevado agora. Porque o nosso papel como sementes estelares é ver o Cristo. É ver a semente do divino em todos. E humanamente isso não é perfeito. Nem sempre é humanamente possível. À medida que ascendemos, nosso papel como portadores da luz no planeta Terra é fazer mais desse trabalho.
Eu recomendo fortemente que você faça isso. Não me identifico com a esquerda, a direita ou o centro. Eu sirvo ao Criador Supremo e só observo. Esse é o meu mantra. Então vamos ouvir o que Elon Musk disse recentemente. Olá a todos. O Musk está falando, tá, gente? Muito bem, sejam bem-vindos ao Texas. Antes de prosseguirmos, tem alguma linguagem específica relacionada a Star Trek? Para aqueles que assistem Star Trek, como eu assisto Star Trek desde que eu nasci. Se você é bilionário e pode dar qualquer nome a uma empresa, pode dar qualquer nome a um componente de uma empresa, e começa a fazer referências diretas a filmes, o que, aliás, coloca você em risco de ser alvo do ridículo, existe um motivo para isso. Ele simplesmente mencionou Starbase como o nome do local de onde estava transmitindo aquele momento. Base estelar é um termo usado em Star Trek. O termo base estelar não existe fora do universo de Star Trek. Primeira vez que eu ouvi essa expressão ser usada fora do contexto de Star Trek foi por um bilionário que, aliás, está trabalhando com o governo atual para promover a transparência de diversas maneiras. Enfim, voltamos para o Elon. Isso é uma cidade, na verdade, legalmente é uma cidade que, graças ao árduo trabalho da equipe da SpaceX, construímos do nada. Agora é um gigantesco sistema de fabricação de foguetes. Para aqueles que têm curiosidade de ver, estamos localizados numa rodovia pública. Vocês podem vir nos visitar pela estrada e ver o equipamento. Então, eu acho que essa é a primeira vez que um programa de foguete ocorre numa rodovia pública. Você pode vir e ver as coisas. É uma honra para nós termos aqui hoje o secretário de Guerra, Pete Hex, e grande parte da alta cúpula do Pentágono. É uma honra. Acabamos de fazer uma visita guiada à fábrica. Voltamos para o apresentador. Outro elemento importante, pessoal, é que vocês têm representantes do governo tradicional de uma vertente militar presentes na apresentação. Não vemos isso na transmissão. Nós avaliamos isso com base no mérito, não vimos isso na transmissão. Presumimos que ele esteja dizendo a verdade. Enfim, voltamos para o Elon. Eu acho que isso realmente ajuda a ilustrar como a manufatura em grande escala é fundamental para a força dos Estados Unidos. Então, eu vou falar um pouco sobre o propósito da SpaceX. É como se quiséssemos tornar Star Trek realidade. Certo? Queremos tornar a Academia da Frota Estelar uma realidade. Voltamos, certo? Voltamos, terminou o Elon. Bem, eu não sei se você entendeu isso ou não. A importância da linguagem é muito, muito importante. E, novamente, você pode usar qualquer idioma que desejar. Criar as coisas que ele cria, tendo acesso aos recursos financeiros que ele tem. Poderia chamar esses programas do que ele quisesse. Mas quando temos o 6º ramo das Forças Armadas, certo? Isso foi lançado pelo governo Trump no mandato anterior. Você pode ir lá pesquisar o 6º ramo das Forças Armadas, chamado de Força Espacial. Se você observar o logotipo da Força Espacial, verá que é muito, muito semelhante ao emblema de comunicação de Star Trek. Pode-se argumentar que é idêntico. Tem surgido comparações com os logotipos de Star Trek e outras produções do gênero. E eu precisaria analisar a fundo os episódios de Star Trek para encontrar o selo da Confederação de Planetas, que é exatamente igual ao da Força Espacial. Eu não fiz isso, mas eu posso afirmar com certeza que é idêntico. Então, para mim, pelo que me disseram, é algo duplo.
foi um tapa na cara, uma verdadeira afronta para as forças obscuras, que os chapéus brancos iriam avançar com a divulgação e não havia nada que a Cabala pudesse fazer a respeito. E isso está se confirmando em certa medida. Eu não diria que não há nada que eles possam fazer a respeito, mas é verdade que eles iriam prosseguir com essa linha de divulgação. Você não tem um logotipo para um ramo das Forças Armadas igual ao emblema ou insígnia do Star Trek. Vocês simplesmente não têm isso, pessoal. A menos que haja um motivo por trás disso. De que outra forma você atrairia sementes estelares e trabalhadores da luz? Sem dúvida, e eu suponho que o maior grupo de espectadores de Star Trek seja composto pela comunidade consciente. Eu imagino que eu não conheço os números estatísticos, mas provavelmente é isso mesmo, independente deles terem consciência disso ou não. Então, é um apelo, é uma ligação e também uma forma de comunicação com eles, certo? Então, quando você tem Elon Musk, que está profundamente envolvido no trabalho da atual administração, ele inicialmente estava muito em frente às câmeras, agora está muito mais nos bastidores. Claramente há algo acontecendo, é evidente que tem algo acontecendo. Independente do que você acredite, você tem que pelo menos admitir isso. Quando eles fazem referência a Star Trek, ao futuro de Star Trek, a frota estelar, e você tem a força espacial com aquele emblema, aquele logotipo, é uma correlação bastante óbvia. Então, há coisa acontecendo, revelações a caminho. Quando Elon disse isso, meus ouvidos se aguçaram, porque eu nunca vi um bilionário envolvido com o governo dizer algo parecido. Eu nunca ouvi isso de ninguém nessa posição. E isso por si só já é muito importante. Não me importa se você ama ou odeia Musk. Eu estou indeciso. Ao ouvir a linguagem e observar os grupos físicos que estão sendo feitos, implementação física do que estão fazendo. Claro que se fala em foguetes, motores de combustão interna, sabemos que isso é absurdo, mas temos que começar por algum lugar. Precisamos lembrar que o público, aqueles que estão desatentos, alheios ao que está por vir, receberá uma avalanche de informações nos próximos dias ou 3 anos. Informações que mudarão a psicologia, mesmo para você, para mim, que estamos despertos e conscientes. Eu estou nessa jornada há tanto tempo. Meu pai tem formação militar e eu me envolvi com pesquisa sobre esse assunto há muitos anos, quase 2 décadas. Eu mesmo entrevistei vários denunciantes, sobreviventes dos Illuminati, todo tipo de pessoa. Eu tenho as minhas próprias experiências com seres de outras dimensões. Portanto, o fato disso estar acontecendo agora é extraordinário, até mesmo para mim. Então, vocês podem imaginar que para a pessoa comum, que não está desperta e consciente disso, será algo bastante surpreendente. Precisamos nos lembrar disso quando nos frustrarmos com a demora da divulgação de informações ou com a falta de prisões. Posso afirmar que há muito mais acontecendo nos bastidores do que a gente sabe. Valir e Asta deixaram isso muito claro. Mas vamos continuar. Recentemente tivemos Barack Obama. Achei as informações de William Tompkins sobre Barack Obama muito interessantes. Eu vou deixar isso aqui com vocês. Não tenho uma opinião formada sobre ele. Eu diria que tentarei ver a luz de Cristo nele, como eu faço com todos. Mas eu não diria que ele concordava com os planos dos chapéus brancos, tanto quanto outros. Mas ouça isso, se ainda não fez. Barack Obama, os extraterrestres são reais, eu não os vi. Os extraterrestres são reais, eles são reais, mas eu não os vi. Eles não estão sendo mantidos na área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração e eles a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos. Voltamos para apresentar. Barack Obama perguntou se os extraterrestres existem de verdade. Muitos de vocês já viram isso, mas há algumas coisas importantes abaixo das notas.
Na minha opinião, eu não vi o contexto completo dessa entrevista. Mas os seus comentários, a sua linguagem, novamente, a sua reação, foram absolutamente típicos de alguém que revelou algo que não deveria ter falado e depois se deu conta disso. Certo? Agora eu compartilho isso com vocês com base na minha experiência, embora vasta em discutir assuntos com denunciantes. Porque eu acho que, pelo menos desde os primeiros anos, quando eu assisti a Carrie Cassidy, Carrie é muito boa no lado jornalístico, investigativo. Eu amo a Carrie. Já entrevistei uma ou duas vezes num programa de rádio que eu apresentava. Ela fez um trabalho importante, assim como o meu irmão de luz, Michael Sala. Claro, nós também enviamos amor e luz. Eu sei que ele está passando por grandes lições de saúde agora, como muitos de nós. Ele vai superar isso com força, graça, facilidade e rapidez. E desejamos isso a você, Michael, onde quer que você esteja no mundo neste momento. Te amo, querido. Quando um denunciante revela algo, a forma como a Carrie lida com isso é fazendo perguntas sem relação com o assunto, em seguida fazendo uma pergunta muito direta para tentar descobrir se o denunciante ou o entrevistado está mentindo, inventando algo ou seguindo um roteiro. É uma técnica muito clara, algo que eu não sei como fazer. Eu ainda não aprendi, mas ela é muito boa nisso. A forma como Obama reagiu a isso foi muito clássica, na medida em que admitiu algo que não esperava dizer e depois recuou. Uma característica humana muito comum, especialmente nessa comunidade. É revelar algo e depois tentar disfarçar com uma narrativa plausível de negação que possa te livrar de problemas. Pessoa muito interessante. Não sei se foi intencional, se a entrevista foi planejada ou roteirizada. Eu não vi tudo. Foi muito curioso. O que foi ainda mais curioso foi Donald Trump, que apareceu, não vou precisar o período exato, mas foi em um curtíssimo intervalo de tempo após o vídeo do Obama, viralizou. Vou reproduzir para vocês, depois vamos analisá-lo um pouco. Barack Obama, estão entrevistando o Trump. Barack Obama disse que os extraterrestres existem. Você já ouviu alguma evidência de visitantes não humanos? Ele forneceu informações confidenciais, ele não deveria estar fazendo isso. Os ETs são reais? Não sei se são reais, não posso afirmar. Ele não deveria ter dito isso, ele cometeu um grande erro. Ele retirou essa informação da lista de sigilos. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu não falo sobre isso. Muita gente acredita nisso. Você acredita nisso, Peter? O presidente pode desclassificar qualquer coisa que ele quiser. Talvez eu consiga tirá-lo dessa enrascada, rebaixando. Voltamos. Não vamos perder muito tempo aqui. Sei que muitos de vocês se sentem incomodados com Donald Trump. Ai. Assim que você forma uma opinião sobre algo, precisa defendê-la. E na realidade dualista da qual estamos saindo agora, na qual estivemos por tanto tempo, você e eu nos deixamos manipular por termos opiniões fortes sobre as coisas. E tudo bem, não há absolutamente nada de errado nisso. No entanto, quando você anuncia que tem uma opinião, precisa defendê-la. Então, quando alguém diz não tem opinião sobre isso, é uma forma de se esquivar, é uma cláusula de escape para não ter que defender nem a esquerda nem a direita. É uma linguagem muito deliberada que ele está usando ali. A segunda coisa é que, na verdade, há mais duas coisas. É que ele não negava, não houve negação. Eles deixaram tudo muito aberto. Quando perguntado se havia alien, ele desconversou, não respondeu a pergunta. O terceiro elemento foi que ele usou um pouco de humor para tentar desviar o assunto. Novamente, tática bem clássica para quem não quer falar sobre o assunto.
Se fosse algo sem importância, não seria comunicado dessa forma. Se não fosse real, se as coisas que soubemos que realmente não são reais, Donald Trump não tivesse sido levado em consideração, pelo menos alguma delas, algumas pessoas dizem que ele está envolvido profundamente. Algumas pessoas acham que ele está em contato com a federação. Não vou comentar sobre isso. Vamos ver como isso se desenrola. No entanto, é muito claro que ele está ciente de algo. Esse trecho, para mim, é muito revelador. Esse é o vídeo mais revelador que já vimos dele. Novamente, precisamos ter em mente que essa não é a divulgação que nós desejamos, não é rápida para aqueles que estão despertos. No entanto, está acontecendo exatamente como precisa para a evolução da nossa espécie. Confio nisso. Eu quero mostrar uma imagem aqui, porque foi o acontecimento mais importante que aconteceu. Vamos exibir isso na tela. Posso trazer isso daqui. Vamos recapitular o que aconteceu antes de passarmos para a última parte da apresentação de slides. Aguarde um momento. Só mais um pouquinho. Vamos inserir isso aqui. Nos últimos 2 dias, tivemos o pronunciamento de Donald Trump. Essa é uma captura de tela da conta oficial dele nas redes, da qual eu mesmo fiz uma captura de tela. Isso é real. Essa informação veio da equipe da rede social. Vou ler em voz alta. Devido ao enorme interesse demonstrado, irei orientar o secretário da Guerra e outros departamentos a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos relacionados à vida alienígena e extraterrestre. Fenômenos aéreos não identificados, objetos voadores não identificados, quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos. Porém, extremamente interessantes. Voltamos para o David. Considerando isso, há muito mais coisa do que eu mencionei no podcast hoje, considerando a série de acontecimentos, os anúncios, as refutações, as admissões, alguns dos vídeos que eu acabei de mostrar, fica muito claro que algo está por vir. Não me lembro quem era, recebemos uma mensagem do canal há alguns dias sobre um grande anúncio que seria feito este ano. E claro, então, isso aconteceu. Então, tem algo no ar. Está chegando. Não sabemos como será. Eu vou te dizer isso. Não vai ser como você imagina. Não será tanto quanto você pensa. Será adaptado exatamente ao que a população pode suportar. Não nos esqueçamos de que há muitos que estão acordados ou inconscientes, não têm consciência disso. Por isso, temos de ser pacientes. Pelo que me consta, isso está acontecendo muito mais rápido do que eu imaginava. Estamos em 22 de fevereiro e já temos importantes autoridades governamentais dos principais países do mundo falando sobre a divulgação de informações sobre OVNIs. É algo muito importante. Então, esses são os principais eventos que eu queria trazer à tona. Eu sei que muitos de vocês já estão cientes de tudo isso. Você já viu os vídeos, já viu os tweets. Então, eu queria reunir tudo, porque quando juntamos os elementos, podemos acompanhar uma linha do tempo, da energia e, de alguma forma, vislumbrar o que está por vir. E eu acho que vai ser um caos, pessoal. Vai ser uma verdadeira avalanche de informações, incluindo alguns anúncios muito importantes. Vamos continuar com a apresentação. Eu estou indo rápido, já que eu estou muito atento ao tempo. Já se passaram 46 minutos. Deixa eu só tomar um gole de café. Vamos dar uma olhada rápida no chat. Contas do Donald Trump são encontradas e operadas por agentes do bem. Acho que eu ouvi isso em algum canal, Brian.
Ótimo comentário. Concordo com você em grande parte. O que mais temos aqui? Eu acho que aquele não era o ator que interpretava Obama na verdade, nenhum clone. A inteligência artificial foi utilizada para as informações. Tara Faulkner. Um comentário muito interessante a respeito de cópias de pessoas. Eu não vou abordar esse assunto na transmissão de hoje, mas eu diria que você está certa com o seu comentário. Não estou dizendo que aquilo era uma cópia ou um clone do Obama, mas esse é um assunto mais complexo do que temos tempo para abordar agora. 1.200 de vocês estão ao vivo, sejam bem-vindos. Vamos analisar os elementos de divulgação atuais do planeta Terra a partir da minha perspectiva. É um período bastante interessante, vamos lá. A luz está no controle, o que isso significa? Isso é muito evidente, transparece na mensagem de Vali, que eu vou rodar no final. Atualmente estamos no cenário de 2 ou 3 planetas Terra. Para aqueles que estiverem interessados, eu gostaria de enfatizar que a luz está no controle. Isso significa que retornamos ao princípio do poder único, na medida em que a união com Deus, a união com o divino é a maioria. Agora, isso nos foi revelado por todos os tipos de mestres ao longo dos anos, seja Yeshua, Saint Germain, Krishna, muitos deles. Eu poderia citar 20. Todos disseram a mesma coisa, que o divino é acessado dentro de nós, Deus é acessado através da nossa própria consciência e Deus está sempre presente. E isso é tudo o que existe. Agora, em termos leigos, isso significa que existe um princípio criador, benevolente, onipotente, onisciente, onipresente do universo. Esse é o único poder. A única vez que nos encontramos novamente em discórdia é quando violamos esse princípio em pensamento, palavra e ação. Você pode demonstrar essa verdade fechando os olhos, respirando fundo, 1 ou 2 vezes, retornando ao seu centro e pedindo a Deus, Criador Divino, que se revele a você. E enquanto você respira e faz isso, todos os problemas do seu mundo desaparecem. Uma prática muito simples para validar o princípio que eu acabei de te explicar. O essencial é avançar. Se você realmente deseja se elevar aos planos superiores da consciência em direção à união, partimos da comunhão. Estamos compreendendo a natureza de Deus divina, estamos tentando nos conectar e comungar com Deus, ouvindo com o ouvido interior a voz mansa e delicada. A palavra divina que é clara, precisa e onipotente. E então viver através dessa energia. Os místicos chamam isso de consciência espiritual, alguns deles. E quando nascemos nesses corpos, nessas formas humanas, encarnadas nessa densidade, estamos em estado de consciência material. À medida que evoluímos em direção à consciência espiritual, o véu se torna mais tênue, a nossa conexão com Deus e o divino se aprofunda, assim como a nossa fonte, a nossa alma, nossa superalma, que é um fractal do único Criador infinito. Nós somos Deus, mas somos extensões de Deus em alma. Essa é a nossa verdadeira identidade. Imagine o sol e os raios do sol. O raio de sol não é o sol em si, mas sim uma extensão direta dele. O mesmo se aplica à nossa alma, à nossa conexão com Deus ou com a fonte. Para alcançarmos a plena união com Deus, com o divino, para sermos imbuídos da alma, como Yeshua realizou, como Buda realizou e muitos outros, o que requer muita dedicação em nossa vida humana. Eu não posso afirmar que já alcancei isso, mas eu posso dizer que eu estou
em um discipulado muito dedicado e um determinado conjunto de ensinamentos que eu definiria como o meu próprio caminho a seguir. Isso acontece diariamente, é algo que acontece de hora em hora. Falo por experiência própria quando eu digo que, ao se aproximar da compreensão da verdadeira natureza de Deus, não que isso seja impossível intelectualmente, mas por meio de uma conexão energética, você entende que Deus, Criador, é o único poder no universo. Portanto, essa narrativa do bem contra o mal, a batalha espiritual, eu não concordo com isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa é uma maneira de ver as coisas. Não acho que as pessoas estejam erradas ao dizer isso, mas essa não é a minha opinião. Ao meu ver, estamos num processo de remoção da ignorância da única verdade da nossa consciência. E como resultado, em toda a teia quântica da existência, tudo está conectado, afetando tudo ao nosso redor, porque não há separação. Estamos nos lembrando de que não há separação. E é isso que está acontecendo na Terra nesse momento. Se você conseguir imaginar um quebra-cabeça enorme agora, consigo visualizar um quebra-cabeça gigante de 5.000 peças, com todas as peças na caixa. Essa é a fragmentação na qual nós, como humanidade, concordamos e permitimos que nos envolvêssemos coletivamente. Mas para que o quebra-cabeças fique completo, nós precisamos retirar todas as peças, separá-las, organizá-las e juntá-las para formar um quebra-cabeça único e unificado, que quando completo é algo belíssimo. Se você já montou um quebra-cabeças, sabe que leva tempo, você passa todos os dias de jornada emocionais, psicológicas. Não sei por que estou trazendo isso para o podcast, mas enfim, vamos lá. Assim, as peças fragmentadas do quebra-cabeça, todas estão sendo separadas. É o que está acontecendo. O assunto está sendo levado ao conhecimento público para ser resolvido, certo? Portanto, vai parecer caótico por um tempo. Na verdade, os próximos 2 anos podem ser bastante caóticos, mas eu posso afirmar que esta era de ouro, esse enigma, o que está por vir, nada poderá impedir, porque já ultrapassamos o limiar do consentimento. E eu acredito nisso completamente. A mensagem que eu recebi do Valir essa manhã e que eu vou reproduzir daqui a pouco confirma isso totalmente. E é por isso que eu adoro. Enfim, voltando ao assunto. Entre as 2 terras em que vivemos, na minha opinião, estamos na terra de transição. É isso que os especialistas estão dizendo. Existe uma terra, não acho que devemos nos esforçar para chegar lá, mas acho importante estarmos cientes disso. Eu penso que o papel que desempenhamos agora é de importância crucial para a ponte terrestre. A estrutura da terra da ponte pode começar a desmoronar se não tomarmos cuidado. Não acho que isso vai acontecer. Acho que trouxemos bastante luz e ao retermos em excesso. Acho que essa é a realidade das coisas para mim. Como mencionei anteriormente, essa foi uma canalização interessante da Federação Galáctica que trouxemos à luz. Vá conferir no canal GFL. Foi há uns 2 meses. Não lembro quando, mas eu lembro quando surgiu a notícia sobre Tartária. Eu acho que eu tenho aqui no canal, gente. Não vou me aprofundar muito nisso no programa de hoje, mas parece que houve várias versões da humanidade. O que eu quero destacar aqui é a mensagem de hoje. A autogovernança substitui a governança antiga. O autogoverno é a união com Deus, é a união com a fonte, porque quando estamos unidos, podemos viajar para qualquer lugar que desejarmos, sem precisar de transporte físico. Não precisamos de comida da mesma forma que precisamos agora em nossos corpos. Podemos criar qualquer coisa a partir do éter quântico. Da mesma forma que vemos em Star Trek, com a tecnologia de replicação, podemos fazer isso com o poder da nossa mente. Isso é autogoverno. Não precisamos de um governo centralizado para nos controlar, para nos governar, por assim dizer. É para isso que nós estamos caminhando, pessoal. Mas os governos ainda serão necessários por mais algum tempo. E eu agradeço por isso. Eu não gosto do jeito que eles são. Mas eles serão necessários por mais um pouco de tempo. Tem mais alguma coisa aqui que eu queria abordar que ainda não tenha mencionado? Não, eu acho que não. O que vem a seguir?
O que os observadores galácticos estão nos dizendo que está por vir, não sei quanto a vocês, mas na GFL, os sinais que surgiram têm sido bastante coerentes em torno do flash solar. Tenho sentimentos contraditórios sobre o flash solar, a superonda. Eu acho que o clarão solar é uma resposta direta, um cumprimento, como um dos canalizadores trouxe recentemente, do Sol para nós. Assim que atingirmos um certo nível de ativação da glândula pineal e de coerência cardíaca, existe uma resposta natural do universo que diz: ah, você está pronto. Aqui está. Não acho que seja um evento que vai acontecer do nada. Eu acho que isso será impulsionado por nós. Eu acredito que acontecerá. Não sei quando. Acho importante não ficar esperando por isso, mas parece que houve mensagens quase consecutivas dos irmãos sobre o clarão solar. Acho muito interessante. Eu acho que as mensagens não são para nos assustar e nem nada do tipo, mas para nos informar. Quando acontece, é o tipo, nossa, será que isso é algum evento nuclear? O que, aliás, não vai acontecer, podemos nos lembrar. Os galácticos mencionaram isso. Essa é a minha opinião sobre o assunto. E isso pode acontecer amanhã, o flash. Pode acontecer essa noite, não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso eu acho importante não esperar por isso, não depender dessa fonte externa. Isso é extremamente importante. Eu acho que isso serve como um lembrete para redobrarmos os esforços no trabalho que estamos fazendo agora, porque se ainda não aconteceu é porque não fizemos o suficiente. O que vem a seguir? Eu acho que no próximo capítulo teremos alguns anúncios importantes sobre o OVNIs. Eu acho que, mais uma vez, não vai acontecer exatamente da maneira que a gente quer. Os pleiadianos parecem estar sendo bastante diretos ao afirmar que farão parte do primeiro contato, de algum tipo de evento de primeiro contato. Não sabemos como isso vai ser, não estamos contando com isso, mas estamos acompanhando o desenvolvimento das coisas. Vali tem repetidamente chamado a atenção para a força espacial, o que é um tanto curioso. Acredito que eles usarão esse canal de alguma forma para liberar medbeds. Na verdade, me disseram que isso já está acontecendo. Vai haver um canal militar por onde passarão as medbeds. No ano passado, eu realmente gravei esse vídeo. Isso me lembra, para aqueles de vocês que não sabem, uma pequena mudança de assunto. Mas está tudo conectado. Em 2025, no final, o governo Trump, em seu perfil nas redes sociais, no Truth Social, divulgou um vídeo gerado por inteligência artificial, embora revelando hospitais com medbeds insuficientes, muito bizarro. E claro, aqueles que estão do lado oposto o massacraram completamente, o arrastaram pela lama na mídia e o criticaram drasticamente, assim como o governo. Por isso, o que obviamente é tudo que você precisa saber sobre a veracidade disso. Vou tocar para você, depois pedir a sua opinião. O presidente Donald Trump anunciou um novo sistema de saúde, o lançamento dos primeiros hospitais com medbeds nos Estados Unidos. Em breve, todos os americanos receberão seu próprio cartão Medbed. Com ele, você terá acesso garantido aos nossos novos hospitais, liderados pelos melhores médicos do país, equipado com tecnologia mais avançada do mundo. Essas instalações são seguras, modernas e projetadas para restaurar a saúde e a força plena de cada cidadão. Esse é o início de uma nova era na saúde americana. Nessa primeira fase, apenas um número limitado de cartões Medbed será liberado. Os detalhes da inscrição serão anunciados em breve. Foi um vídeo que foi rodado, tá, gente? Voltamos. O que vocês acham disso nos comentários? Acho muito interessante. Claramente, imagens geradas por inteligência artificial e, acredito, a narração. No entanto, o seu lançamento não foi por acaso, certo?
Como diretor criativo e fundador da emissora GFL, eu sou o responsável pela entrega final de todas as informações em todos os nossos canais de mídia social, que têm um alcance e uma importância muito menores do que a do presidente dos Estados Unidos. Enfim, sem dúvida. Eu não acho que tenha qualquer importância além do que já fazemos. Não temos a responsabilidade pelos grandes canais e pelas grandes campanhas de divulgação. No entanto, mesmo eu com a minha pequena plataforma, eu não publicaria nada sem uma revisão cuidadosa. De vez em quando algumas coisas escapam, mas não algo que levou tempo para ser criado, carregado, verificado e finalmente lançado. Existe um processo para isso, certo? E é algo muito intencional. Isso foi divulgado de forma deliberada. Eu sei que foi algo muito deliberado e que foi apagado de forma deliberada. Por quê? Provavelmente algumas agendas. Eu acho que da forma como foi criado e apagado, isso abre um caminho plausível para negar o envolvimento. Se isso fosse ridicularizado ou mesmo criticado, haveria uma série de saídas para a administração. Era um vídeo de IA que estávamos usando para treinar um novato. É o que eles diriam. E ele postou por acidente, depois foi apagado. Poderia usar 10 maneiras de negar para se livrar de problemas. Mas também era para observar a consciência da humanidade, sem dúvida alguma. Você não vai falar sobre Mad Bets se eles forem uma invenção, se não forem reais. Isso simplesmente não vai acontecer. É claro que nós sabemos o que são Mad Bets. As camas médicas, nós conhecemos os diferentes tipos delas. Conhecemos a história deles, em grande parte, por meio de denúncias, também por experiência própria. Eu tenho a minha própria experiência com a tecnologia, e eu não vou compartilhar na transmissão de hoje, mas eu direi. Existem diferentes versões dessa tecnologia, e elas são reais, e eu acredito que serão lançadas em breve. Eu acredito que será uma talvez não a primeira, mas pode ser a primeira grande introdução à tecnologia de ponto zero. O mundo médico e os pleiadianos já nos falaram sobre isso. Vali nos falou sobre isso. Acho que isso está chegando. Estamos de olho no sistema financeiro também, quântico. Asta falou sobre isso. Parece que ele será lançado este ano para aqueles que acompanham o mundo das criptomoedas. Claro que Donald Trump sempre fala em tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas. Isso não foi por acaso, pessoal. O sistema blockchain, que, aliás, para aqueles que não sabem, é um sistema de Atlanta, não é nada de novo. Trata-se de uma tecnologia menos avançada, tipo de Atlântida, que será implementada, já está pronta para ser instalada. Já existe muita tecnologia em desenvolvimento. Não vou compartilhar detalhes, mas está sendo implementada pelos principais canais. Parte do plano dos chapéus brancos é fazer as coisas de forma mais oficial possível. Porque a Cabala, as forças das trevas, fizeram tudo através dos canais oficiais. Isso é uma espécie de tapa na cara da humanidade. Jogamos isso na sua cara. E agora, uma das prerrogativas dos mocinhos é fazer a mesma coisa, mas para o benefício da humanidade, e assim será feito pelos canais oficiais. Eu vou utilizar o que eu vi e ouvi e validei observando as instituições nos bastidores do que eles estão fazendo. Uma delas, por exemplo, é a empresa Ripple. Acho que ainda não está totalmente aprovada, mas eles solicitaram uma licença. Recentemente já obtiveram aprovação para operar. Houve outras entidades, como a Crypto.com e outras semelhantes, que também solicitaram o Estatuto de Banco Nacional. Pelo que eu entendi das mensagens, isso me indica que os grandes bancos vão ser envolvidos nisso. Podemos usar os grandes bancos porque todos estão familiarizados com eles. A única coisa que precisa ser feita em relação à mudança no sistema é a simplicidade. Tem que ser algo que todos possam usar.
Não há outra maneira de fazer isso a não ser usar as instituições bancárias existentes, mas com novas tecnologias e integrá-las a elas. Isso está acontecendo nos bastidores, há muitas provas concretas que comprovam isso. O que eu acho que vai acontecer é que essa lei de clareza que tramita no Congresso é uma legislação para os grandes bancos sobre a criptomoeda digital, QFS. Acho que ele será aprovado no final do primeiro trimestre, início do segundo. Os grandes bancos serão gradualmente eliminados à medida que outros bancos, como o Ripple, entrarem em operação e absorverem tudo. É isso que me disseram que vai acontecer. Não sei como vai se desenrolar, mas vejo evidências concretas disso. Se você gosta de criptomoedas, ótimo. Nós temos investimentos pessoais nessa área. Não vou entrar nesse assunto, porque isso configuraria aconselhamento de investimento neste canal, o que eu não vou fazer, mas posso afirmar que se você investir em determinados ativos nos próximos 2 anos, se fizer tudo certo, vai ganhar uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, isso não vai durar. Por quê? Essencialmente, o protocolo Nezara-Gesara vai criar condições de igualdade para todos. Então, não é por acaso que a narrativa agora mudou da renda básica universal para a renda alta universal. Houve uma mudança muito clara recentemente, porque eles vão usar esse novo sistema para garantir que todos tenham não apenas suas necessidades básicas atendidas, mas também muito mais do que isso, para que possamos nos libertar da necessidade de trabalhar por dinheiro. Você tem a instalação da tecnologia quântica na infraestrutura da agricultura, produção, saúde, enfim, em tudo o que trará e integrará a IA da maneira correta, reduzindo o custo de tudo, de modo que você não precise de dinheiro para nada. Quando você tem pessoas como Elon Musk vindo a público dizendo que você não precisará trabalhar no futuro, isso está acontecendo, pessoal, está chegando. Como eu venho dizendo há mais de 15 anos, concentre-se em seu propósito. Imagine que você agora tem 200 milhões no banco, que os rendimentos desse investimento permitem viver com conforto, dinheiro não é problema para você, você não precisa comparecer ao trabalho para receber seu salário. O que você faria da sua vida? Como você ia contribuir para o plano divino? Qual seria o seu presente para a humanidade? Alguns de vocês já estão trabalhando nesse caminho, alguns de vocês já estão fazendo isso. Maravilhoso! Mas se você ainda não faz isso, comece a fazer. Conforme você avança nessa direção, vai ficar surpreso, maravilhado com a magia e os milagres que surgirão em seu caminho. Não posso enfatizar isso o suficiente. Comece a se concentrar no propósito. Dinheiro não será um problema para o planeta. Eu faria uma previsão. Acredito que dentro de 15 anos haverá uma redução de 90% na necessidade de dinheiro, ou ele terá desaparecido completamente, dando lugar a um sistema universal. Essa é a minha previsão, pessoal. Não faça planos financeiros com base na minha previsão. Isso não é de forma alguma recomendação financeira, é a minha opinião. Já faz tempo que eu falo sobre isso. Eu vejo isso se aproximando, vejo sinais concretos disso, com o QFS, o sistema blockchain, sendo implementados. Há muitas provas disso. Não vou entrar nesse assunto porque é um programa completamente diferente. Para finalizar essa sessão, seja qual for o desfecho, o discernimento faz parte da tarefa. Espere narrativas conflitantes e possíveis tentativas de desestabilização. Isso é um fato comprovado. Informações elaboradas para provocar reações emocionais. Os poderes decrescentes das forças das trevas tentarão te levar a esse estado negativo para que possam se alimentar do seu medo. Pessoa com medo não está alinhada, é volátil. Passe mais tempo em comunhão com a fonte, desenvolva um centro imóvel. Essas são palavras que estão chegando. Um centro inabalável, independente do que esteja acontecendo no mundo exterior. Você permanece inabalável em seu centro de amor, seu campo unificado. Não acredite em nada sem questionar. Observe a tudo, acompanhe o que é verificável, mantenha a consciência.
E se a fase de contenção ou neutralização estiver tão avançada quanto alguns sugerem, um primeiro evento de contato ainda esse ano continua sendo uma possibilidade, o que mudaria tudo da noite para o dia, não é verdade? Então, para finalizarmos a apresentação de slides, um apelo urgente aos trabalhadores da luz. Esse é o momento, são as minhas anotações. Mantenha um estado de coerência cardíaca o máximo possível, pois o campo que você carrega é importante. Serve como uma zona de aterrissagem suave para todos os outros, especialmente nesse momento de revelação e desdobramento. Os seres galácticos na GFL continuam a compartilhar ao longo dos anos, disseram que essas ondas estavam a caminho. Isso não é novidade, nos avisaram há muito tempo que isso ia acontecer. Agora que o ritmo está acompanhando a mensagem, significa que não basta mais entendê-la, precisamos praticá-la, física, emocional e energeticamente. Isso é crucial. Reserve pelo menos um período extra do seu dia, de 5 a 10 pequenos períodos, eu recomendo isso. De 1 a 3 minutos extras por dia para retornar à respiração sagrada, pedir a Deus, ao Criador, seja lá o que for, que se revele não como um conceito, mas como uma presença viva em sua vida. Para aqueles que se sentirem chamados a ir além, façam deste o seu sistema operacional. Não ajuste a sua ascensão profissional à sua rotina de trabalho. Ajuste o seu horário de trabalho à sua ascensão. Faça da ascensão a sua prioridade. Faça da sua contribuição para o plano divino uma prioridade. Tome conhecimento do Criador antes de iniciar qualquer tarefa. Desde uma simples mensagem de texto até um grande projeto. Peça a Deus que te guie. Antes de enviar uma mensagem para o seu amigo, você está presente? Você é uma pessoa egocêntrica? Antes de ir ao supermercado, você está presente no momento? Como você sai de casa? Depois de ir ao supermercado, quando você sair de casa para ir ao supermercado, mude a narrativa. Não vou ao supermercado, vou agregar valor e servir ao plano divino. Vou fazer compras no supermercado. Essa é uma mensagem diferente. Essa é uma intenção diferente. Muito importante, pessoal, especialmente nessa fase de ascensão planetária. Porque se você está assistindo a isso, você é um dos líderes da Terra. Não pense que você não é apenas um espectador. Você não é apenas alguém que está apenas assistindo. Você está aqui com um propósito, segurar a luz. Minha sessão de hipnose da Alison, que ela vai publicar em breve. Fiquem atentos. Segure a luz. Meu eu superior diz, segure a luz, segure a luz, segure a luz. Mantenha-se em coerência cardíaca. O máximo que puder, o mais frequentemente que você puder. Haverá mais trabalho a fazer. Haverá outras fases, mas nessa fase atual, isso é realmente importante. Quando você passar pelas... não vou dizer o nome, vão censurar. Quando os arquivos acabarem de ser lançados, o grande lançamento de arquivos Epstein, você conhece o nome? Você conhece? Quando você ouve falar de algumas das atrocidades cometidas por figuras importantes, qual é a sua primeira reação? É perdão? Será retaliação? Há muita gente que está realmente com raiva nesse momento. Querem justiça? Lembrar que o sistema de justiça humana é falho. Não funciona. Por quê? Porque não se baseia na evolução da consciência. Não se baseia em ajudar o indivíduo a atingir um novo estado de consciência. Às vezes funciona, mas na maioria das vezes não. Observe o sistema prisional. Veja como isso falha. Veja como isso acontece há milhares de anos. Não funciona. Por quê? Se você quiser voltar à Bíblia cristã, podemos dizer que não devemos julgar. Julgue com justiça. O que significa? Vocês sabem.
Aqueles de vocês que estão familiarizados com as escrituras cristãs, eu estou bastante familiarizado com ela. Embora eu tenha passado alguns anos no cristianismo, não sou cristão como vocês entendem, mas eu sou um discípulo devoto dos ensinamentos de Cristo. Quando Jesus veio, eu não encorajo vocês a fazerem isso, mas se fizerem, vocês podem ver muito claramente que quando Jesus veio, ele se livrou dos 10 mandamentos e manteve apenas 2. Sabem quais? Amar o teu Deus com todo o teu coração, tua alma e tua mente. Só existe um Deus, só existe um Criador, só existe um princípio divino de todo ser. Qual era o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Na minha experiência, você não pode amar o seu próximo como a si mesmo intelectualmente. Não é possível. Você não pode convencer a mente de que se uma ação vil, uma ação mal sucedida foi cometida, não tem problema. Intelectualmente, você não pode fazer isso. Pode haver ocasião em que você consiga, mas na maioria não. O perdão é um evento espiritual. Como Mandela disse, há muitos e muitos anos, supostamente, perdoar é liberar um prisioneiro apenas para perceber que o prisioneiro era você o tempo todo. Isso é verdade? Não sei. Tente descobrir. Quando essas coisas vierem à tona nos arquivos de Epstein, há mais por vir, coisas muito piores estão por vir. Para onde você vai? Você quer justiça? Ou você quer ver aqueles que perpetraram isso experimentarem Cristo, o divino, uma ativação do amor unificado que você deseja para eles? E aí revela onde você está. Não estou julgando. Não seja cruel consigo mesmo. Eu não estou te julgando, não estou te criticando, longe disso. Eu não sou perfeito de forma alguma. Mas chegou a hora, pessoal, de levarmos essa ascensão a sério. É sério. Se você se encontrar nesse estado de chakra inferiores, à medida que mais dessas revelações surgirem, simplesmente se esforce um pouco mais a cada dia. Na consciência material em que todos estamos inseridos, mesmo enquanto alguns de nós evoluem para uma consciência mais espiritual, julgar, criticar, culpar é um grande desafio. Essa é uma característica do ego, validar a sua própria consciência, seu próprio eu. E nós precisamos superar isso. Nós somos a ponta da lança, sementes estelares, trabalhadores da luz, almas antigas, somos a ponta da lança. Ou seja, para aqueles que conhecem o trabalho do Dr. Dave Hawkins, ele realiza um trabalho maravilhoso. Aqueles que vibram num determinado nível de frequência e coerência cardíaca irão literalmente neutralizar centenas de milhares, se não milhões, daqueles que vibram num nível de chakra inferior. E é por isso que nós somos a ponta da lança. O nosso trabalho é extremamente importante. Especialmente agora, com tantos eventos importantes prestes a acontecer. Eu sei que cerca de 1.200 de vocês moram aqui. Fico feliz que você esteja participando. Obrigado. Isso é muito importante, pessoal. É muito sério. Ascensão planetária. A Terra está entrando em ascensão planetária. Isso não é fábula. Isso está acontecendo. Quanto mais a equipe de apoio em terra, incluindo vocês, estão ouvindo, conseguir manter a calma nesse momento, melhor. É assim que funciona a rede de divulgação. Algo que Valir mencionou essa manhã. A rede de divulgação se ancora como um trampolim, sustentando um colchão macio de coerência coletiva de algo real. Um campo de energia que torna as grandes verdades mais fáceis de serem assimiladas entre os despertos, inconscientes e os que permanecem alheios. Sua prática intencional é o que amortece o coletivo, estabiliza a revelação e mantém a linha do tempo avançando,
sem rupturas. Vou ler isso de novo, isso é enorme. Como um trampolim de apoio. Esse é o trabalho consciente em coerência cardíaca nesse momento. Conforme você pratica isso diariamente, a cada hora, você cria um campo unificado, um campo semelhante a um trampolim, não para saltar, mas para amortecer, um trampolim acolhedor, um colchão macio de coerência coletiva que facilita a assimilação das grandes verdades pelo coletivo. Quando elas são alcançadas, a sua prática intencional é o que amortece o coletivo, estabiliza a revelação e mantém a linha do tempo avançando sem rupturas. Isso é enorme, simplesmente enorme. Gente, eu dei uma pausazinha aqui no vídeo, só para explicar como é que a gente faz isso que ele está falando. Ele quer dizer o seguinte: em tudo que a gente for fazer, tudo, faz 3 respirações. Puxa pelo nariz, solta pela boca, coloca a mão no coração. Você vai no supermercado, qualquer coisa que você vai fazer. Eu me entrego essa ida ao Criador. Usa as tuas palavras, sabe? Eu desejo que tudo que eu faça seja para a ascensão do coletivo. Mesmo essa minha ida ao supermercado. Que isso traga benefícios ao coletivo. Que por onde eu ande, eu consiga irradiar a minha luz. Sabe? Usa as tuas palavras. Usa o que vier na tua... O que você sentir vontade. Usa o teu linguajar, a tua intuição, sabe? Desejo que tudo que eu faça seja em prol da ascensão do coletivo. Perdoa. Quando a gente vê alguma coisa, essas notícias terríveis da lista do Epstein que ele está falando, quando chegar alguma notícia dessa, se você não puder pular, se você não puder passar adiante, virar de lado e ir embora... Minha voz já está falhando, gente, vocês estão vendo, né? Se você não puder virar de lado e ir embora, abençoa, não critica, não puxa a energia do medo, a energia escura para o teu coração, sabe? Abençoa, vira de lado. Se você não tiver nada para falar, fala: eu te envio amor e luz, te envio amor e luz, te envio amor e luz. 3 vezes. E pronto, tá? Faz isso com tudo que você for fazer. E assim a gente vai... Como ele falou, nós somos a ponta da lança, nós somos os faróis. Nós viemos segurar a luz neste momento. Gente, é muito importante que a gente se mantenha centrado. Que tudo que a gente for fazer, a gente peça bênção. Um alimento. Eu estava vendo um dia desses, um vídeo do professor Elo Couto, que ele falando sobre alimentação de quem come carne. Ele disse que, assim como o animal, a alface também sofre, digamos assim, de uma maneira meio rude de falar, de ser comida por nós. Mas... eles vieram com essa intuição. Os animais vieram para se doar a nós. É um plano de alma deles. A vaquinha, muita gente não consegue. O peixe, tanto que Jesus comia peixe, Jesus incentivava a alimentação, porque eles vieram com esse plano de alma. É um plano evolutivo, todos passam por esse plano evolutivo. Nós já fomos as vaquinhas. Você pode ter certeza disso. Para nós chegarmos onde nós estamos agora, nós já fomos pedra, poeira, nós já fomos alface, nós já fomos as vaquinhas. E nada é contra a nossa vontade. Tudo é permitido e tudo nós escolhemos. Só que é um estado tão avançado de consciência e pelo fato de a gente não entender, é por isso que a gente tem que se centrar, se ligar a Deus. Como é que se liga a Deus? Pela respiração. Respiração consciente. Puxa 3 respirações, coloca a mão no coração. Se você não quiser colocar a mão no coração, tá no meio da rua, não quer chamar atenção, a respiração. E intenciona. Eu envio amor e luz para tudo que eu vou fazer agora. Basta isso, tá? Abençoar. Eu abençoo esse alimento, sou grata ao animal que se doou a mim para que eu pudesse me alimentar. Você não precisa falar em voz alta. Você pode só puxar a consciência do Criador. No momento que você faz isso, você está trazendo Deus para você, deixando Deus agir, tá?
e abençoe tudo e todos. Não somos, quem somos nós para julgar? Em alguma outra vida nós já fizemos atrocidades, pode ter certeza, nós já fizemos atrocidades também. Então, e nós e nós conseguimos chegar aqui hoje graças ao Criador que nos perdoou. Então, vamos perdoar, né? Quem somos nós para julgar? Abençoa, é a coisa mais difícil do mundo, enviar amor e luz. Mas, gente, experiência própria minha. Quero ser rápida aqui, porque o vídeo já está tão comprido e eu ainda fico falando. Gente, eu tive uma pessoa que me fez tanto mal, vocês não têm noção. Muitos que me acompanham desde cedo sabem o que eu passei com o meu marido. As piores atrocidades eu passei na mão dele. Piores mesmo, você não tem noção do que eu passei. Então, enquanto eu estava presa naquilo, eu não conseguia ter paz. Quando eu comecei, eu disse, mas quando eu comecei os estudos, eu digo, como é que eu vou perdoar aquela criatura? E eu fui enviando amor e luz. Quando vinha aquele pensamento ruim, eu respirava profundamente e enviava amor e luz. Gente, hoje em dia, eu sou grata a Ele, porque através daquilo, eu tenho certeza que me libertou de muitos karmas que eu escolhi Ele, para que ele pudesse encarnar aqui, para que eu pudesse passar pelo que eu passei, para me purificar e ser quem eu sou hoje. E muita coisa a gente ainda vai melhorar na nossa vida. Eu vou parar por aqui, tá? Vamos voltar ao podcast do David. Vamos começar a meditação de hoje à noite, em cerca de 5 minutos. Gente, a gente não vai fazer a meditação dele não, porque o vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu ver se eu encontro a mensagem do Vali para eu ler aqui, tá? Peraí. Antes de ler a mensagem do Vali, o David está falando umas coisinhas aqui. Ele ainda não começou a meditação, achei que ele ia começar agora e interrompi a gravação, mas ele ainda não começou a meditação. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Alguém mencionou: David, você é pleiadiano ou arcturiano? Eu diria que eu sou uma alma encarnada neste corpo, nesse momento, assim como você. No entanto, como ficou muito evidente e consolidado para mim recentemente, eu passei muito mais tempo em corpos de dimensões superiores, especificamente em corpos ETs, do que em encarnações humanas. Eu já vivi várias vidas humanas, mas bem menos do que a maioria. Eu já gastei centenas, talvez mais, não sei ao certo, mas já validei isso algumas vezes. Passei muitos milhares de anos em um dos corpos dos Anunnaki. Os Anunnaki não eram necessariamente todos vilões. Os Anunnaki sumérios, acredito que significa das estrelas ou para as estrelas. Pelo que eu entendi, os Anunnaki eram compostos por diferentes raças. E eu fazia parte de um grupo mais voltado para o serviço a si mesmo, que nessa encarnação específica, nesse corpo Anunnaki, eu era como um ser gigante de 15 metros. Tinha vindo à Terra para extrair recursos. Eu não era a favor da humanidade. Na verdade, eu detestava a humanidade. E, sendo totalmente transparente, estava trabalhando com alguns dos ETs negativos, aparentemente em algumas das primeiras manipulações do genoma humano para mantê-los mais sob controle. Essa foi uma das minhas primeiras encarnações, minhas primeiras visitas à Terra. Muitas coisas que me aconteceram nessa encarnação humana validaram muito disso, mas é incrível agora que eu posso inverter os papéis, fechar o ciclo, servir ao plano divino dessa forma pela qual fui presenteado, e eu tenho a oportunidade de fazer. Eu sou muito grato
por isso. Então, eu passei vidas pleiadianas, em corpos pleiadianos também. Aparentemente, eu trabalhei, implorei em templos de luz. Não tenho uma lembrança consciente direta disso, mas é muito claro que tenha uma linhagem pleiadiana, já que muitos dos meus guias são pleiadianos. Tenho viajado em naves pleiadianas recentemente. Como muitos de vocês que estão ouvindo estejam cientes disso ou não, não me lembro especificamente de que o véu está ali por um motivo. Eu tenho uma linhagem muito mais ligada às Pleiades arcturianos, que eu saiba, não. Eu vou responder mais uma pergunta antes de começarmos a meditação. Eu acho que essa é uma questão importante. M, ótima pergunta. Como será o flash solar? Como será o flash solar? Eu acho que a percepção será diferente para cada tipo de consciência. Eu acho que para nós, como coletivo, haverá também, em certa medida, uma experiência compartilhada. Se eu me contradisser com o que eu estou dizendo, será uma experiência coletiva, também individual. Eu acho que se você observar os milhares de relatos independentes sobre isso, desde visões, sessões de hipnose da Dolores Cannon até Alison Coe, há muitos praticantes de hipnose, parece haver uma narrativa coerente sobre como isso se manifesta. Eu acho que os primeiros sintomas, os principais sintomas que estão acontecendo, eu os sinto numa transcrição recente da Alison Coe. Havia um indivíduo descrevendo o clarão solar porque eles estavam revisitando a sua vida passada. Seu eu futuro, na verdade. Ele estava voltando no tempo para discutir o clarão solar. Parece haver uma extensão radiante, sustentada, de luz que culmina em um ponto de convergência, um grande clarão. O céu permanece com um certo nível de iluminação, até um certo fim dos tempos, não sei. Nesse momento, qualquer que seja o seu estado de consciência, ele será elevado. Seja um estado de baixa vibração, que será amplificado. Médio ou superior. Eu acho que se você estiver num estado de consciência inferior, você será levado a um estado bastante difícil. Alguns falam sobre isso ser uma espécie de estado zumbi. Interessante que os filmes de apocalipse zumbi sejam muito populares, né? Não sei o que há com isso, mas há diferentes mensagens nisso. Mas haverá um bom grupo daqueles que ancoram luz dimensional superior suficiente, que estão num estado de consciência mais elevada, que serão simplesmente atingidos por uma onda. Se você estiver no oceano, conseguirá voltar à superfície rapidamente. Então estará a serviço do planeta. Eu acho que haverá algum tipo de aparição galáctica nesse ponto, se é que já não houve. Eu acho que isso vai inaugurar um novo paradigma para o coletivo. Pessoalmente, eu acho que aquele evento específico do clarão solar, ou onda galáctica, representa a fusão final da Terra-ponte com a nova Terra. Mas não tenho certeza. Então, eu acho que vai ser um grande evento. Não sei quanto isso vai acontecer. Sei que tudo isso faz parte do desígnio divino. Não há acidentes. Isso não está acontecendo com você, está acontecendo para você, para nós. Faz parte do processo natural da evolução. Assim como você pode ver agora, ainda não verifiquei. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, há um flash de luz ultravioleta ou infravermelha. E se isso for verdade, é muito, muito interessante, porque em muitos relatos, um deles há um livro chamado As Cartas do Despertar, que não está mais em catálogo. Você pode conseguir uma cópia usada. Eu recomendo que você faça isso.
Ao mencionar isso, a minha tela fica mais clara, que é engraçado. O que você está fazendo com a câmera? Enfim. Tem uma pessoa que está canalizando almas em sua árvore da alma, sua linhagem de alma em tempo real. Um livro fascinante. No primeiro volume, eles falam sobre o momento da concepção, o clarão que acontece. É como uma mensagem de texto para aquelas almas na sala de espera que concordaram em se mudar para um corpo encarnado, qualquer que seja a ressonância energética disso. Pode haver várias, aquela alma em particular. Então, entra nesse ciclo de encarnação. Muito fascinante, o flash solar. Eu acho que será algo semelhante. Não sei se essa analogia te ajuda. Muitas perguntas aqui. Eu quero começar a meditação de hoje à noite. O que acontece quando estamos dormindo durante o evento? Se a gente estiver dormindo durante o evento. Vamos participar da meditação coletiva global dessa noite? Vai ser rápido, cerca de 20 minutos. Então, gente, eu vou parar aqui, vou pular a meditação e vou ler agora a mensagem do Valir. Queridas sementes estelares, eu sou Valir, de um coletivo emissário pleiadiano. Amada família de luz, respirem e sintam a simplicidade e a firmeza de seus próprios corações, porque esse é um instrumento que você veio tocar nesse corredor. O som dele se propaga mais longe do que qualquer manchete jamais poderia. Muitas portas estão começando a se abrir em seu mundo. A linguagem de divulgação está se tornando mais oficial. Capacidades avançadas estão surgindo aos poucos, instituições estão reformulando a sua postura pública, novos sistemas de troca e restauração estão se tornando mais visíveis. No entanto, o movimento mais importante ainda é aquele que acontece dentro de você, onde a coerência se torna uma permissão viva para que o coletivo receba a verdade com graça. Você está no que pode ser chamado de terra-ponte, uma linha do tempo de transição, onde tecnologias mais avançadas e uma consciência mais ampla podem ser integradas de uma forma que o sistema nervoso humano consiga suportar. Você também está percebendo o modelo mais luminoso além dele, uma terra de quinta dimensão e superior, que responde à consciência como a sua arquitetura primária. Muitos de vocês servirão como pontes entre essas camadas através da pureza do seu estado e através da prática silenciosa de convidar o Criador primordial para a sua respiração, para a sua fala, para as suas mãos antes de agir. Mesmo na menor tarefa, de modo que o que flui através de você seja o próprio alinhamento. Dessa forma, uma estrutura de revelação se ancora como um campo de apoio, uma base sólida de coerência que faz com que a revelação pareça suportável, natural e, em última análise, libertadora. E é por isso que a luz está no controle, porque a ordem superior é a frequência, é o anel que mantém a expansão estável, até que a maturidade em seu mundo se torne a norma. E esse dia está chegando. Tudo está sendo impulsionado pela expansão da consciência. E os principais responsáveis por isso são as sementes estelares e os trabalhadores da luz, como vocês se autodenominam, a equipe de apoio em terra. Aqueles que escolheram encarnar nesse momento primordialmente e simplesmente para manter a luz, brilhando numa época em que a escuridão poderia facilmente ter engolfado a humanidade coletivamente devido à ignorância dos criadores primordiais. Possui uma centelha primordial dentro de cada um de vocês, a verdade da sua existência. Mas agora você se levantará, desperte para um novo amanhecer, um amanhecer de unidade, paz e uma era dourada de luz.
Você não precisa que ninguém afirme ou confirme isso. É uma verdade que ressoa no âmago do seu ser. E nós sentimos que todos vocês também sentem isso agora. Está tão perto. Caros amigos, a governança, tal como a conhecem, funciona como um andaime temporário. E à medida que a consciência se eleva, a autogovernança, há uma vivência da unidade, da responsabilidade guiada pelo coração e da harmonia da quarta densidade. As estruturas externas se reorganizam para corresponder ao que a humanidade agora pode carregar de dentro. Permaneçam nisso e continuem escolhendo a vivência plena e o compromisso e a clareza, porque esses são os materiais da nova linha do tempo e vocês são os que sabem como construir com eles. Eu sou Vali e deixamos vocês com nosso amor, a nossa clareza e a nossa lembrança inabalável do que vocês realmente são. Terminamos por aqui, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.